E aí, alunos, nossa aula de hoje vai tratar sobre as civilizações orientais. É claro que nós vamos fazer aqui um apanhado geral do que caracteriza de fato estes povos que formam aí o Crescente Fértil, né? A região cortada pelos rios Nilo, o Tigre, Eufrates e o Rio Jordão. Bom, quando a gente trata dessas civilizações, a gente tem que voltar um pouquinho lá no período Neolítico. Nesse contexto, tem a descoberta da agricultura. É claro que a agricultura ela não foi descoberta no mesmo momento em todos os territórios do planeta, né? Cada povo, cada lugar teve a sua descoberta em um determinado momento da história, mas o fato é que os povos que eram agricultores precisavam de terras férteis para desenvolver ali todo o seu plantio, para poder criar os seus animais, enfim, tocar a sua vida. E era necessário então que tivesse um território cortado pelos rios, que pudesse proporcionar aí esse solo fértil e, é claro, a água potável para a irrigação e também para o consumo do dia a dia. Estes povos vão se localizando aos poucos próximo a estes rios e se tornando fixo ali. Essa população, com o decorrer do tempo, vai crescendo, de pequenas aldeias vão formando grandes aldeias, até então surgirem as primeiras cidades. Bom, essas civilizações que vão se desenvolver em torno do rio Nilo, ou do rio Tigre e Eufrates, ou em torno do rio Jordão, nós vamos chamar de sociedades hidráulicas. Mas qual o motivo de ser chamado de sociedades hidráulicas? É porque eles utilizavam uma técnica para conseguir captar a água desses rios, levar até as plantações ou até mesmo as suas residências. Mas veja bem, a captação das águas dos rios era uma estratégia para, primeiro, conter as cheias, né? Então era construído ali os diques. Esses diques eram um tipo de barragem que protegia ali as casas das enchentes. Uma vez que antes da construção desses diques, principalmente quando a gente trata do rio Nilo, as cheias do Nilo provocavam, por exemplo, no Egito, a destruição das casas quando não levava animais como o crocodilo para dentro das residências, o que causava um grande risco à população. A construção desses diques, a construção destes canais de irrigação era o que proporcionava aí estas civilizações desenvolverem a sua agricultura, domesticarem os seus animais e, enfim, desenvolver também, é claro, a sua cidade. Com o decorrer do tempo e com o crescimento da população, a necessidade de terras maiores para o cultivo de alimento e, é claro, para agregar toda esta população foi se tornando cada vez maior, o que vai provocar então as disputas territoriais. Estas civilizações como o Egito, Mesopotâmia, depois teremos aí os povos fenícios, os persas, mas principalmente a civilização, por exemplo, da Mesopotâmia, nós vamos presenciar ali dentro grandes batalhas que vão ser marcadas pela conquista territorial, ou seja, é a partir dessas conquistas territoriais que a gente passa a perceber o surgimento dos primeiros impérios. E aí nós vamos destacar entre os povos da Mesopotâmia os povos assírios, que vão ter ali o seu primeiro exército formado, se destacando pela capacidade de lutar e conquistar grandes territórios. Na Mesopotâmia, nós vamos ter os povos assírios, formando o primeiro exército permanente. E, além da civilização da Mesopotâmia, nós temos os povos persas, que vão se destacar também pelas guerras de conquistas territoriais, tanto é que o Império Persa será um dos maiores impérios da antiguidade. E quando nós falamos de política, nós temos que lembrar, dentro destas civilizações, a característica muito específica que é o poder teocrático. O poder teocrático significa poder que vem de Deus, mas é um poder no qual também há a presença da política, ou seja, o líder, aquele que governa, aquele que está à frente de toda a sua civilização, ele é reconhecido tanto como um Deus vivo aqui na Terra, mas também como um líder político. Por isso, teocrático. Teo quer dizer Deus, cracia vem de poder. Poder, então, divino, um poder que é visto e legitimado pela religião. Então, dentro destas civilizações, como nós vamos ter a presença do faraó no Egito, considerado uma divindade, né, o filho do deus Horus, representado aqui na Terra, a civilização gira em torno, então, de todas as ordens que estes imperadores, que o faraó e que outras lideranças políticas irão propor sobre e estabelecer sobre
a sua população. Porém, quando a gente trata dessas questões políticas, nós temos que lembrar que a civilização da Fenícia vai se caracterizar de uma outra maneira. Nós vamos ter ali em torno do mar, uma vez que essa civilização ela é mais marítima, várias cidades-estados. Isso ocorre devido principalmente à localização geográfica. Então, os aspectos geográficos formados por montanhas, que vai acabar provocando o isolamento destes povos ali, acaba surgindo então essas cidades-estados, cada uma com as suas próprias leis, com o seu próprio governo, mas o interessante, o modelo de governo existente ali dentro, talassocracia, governo dos mares, em que as lideranças ali que controlam as atividades marítimas dentro de cada cidade-estado desta, vai se caracterizar por ser a liderança política, que recebe o nome então de talassocracia. Uma outra característica forte dentro desses governos é o despotismo e, ao mesmo tempo, a autocracia. O que quer dizer isso? Quer dizer que o líder tem um poder autoritário e não há divisão de poder, como a gente vai ver, por exemplo, mais à frente, poder executivo, legislativo, judiciário. Então, não há essa divisão de poder e tudo é concentrado em uma única pessoa. É interessante notar que, para governar, estes líderes políticos vão contar com todo um aparato burocrático, ou seja, um grupo de funcionários que vai estar ao seu redor e auxiliando na administração destas civilizações. Nós teremos, por exemplo, no Egito, o escriba, o vizir, que são peças fundamentais ali dentro do governo do faraó. A escrita, que é algo extremamente importante para as civilizações que a dominam, será um mecanismo de registro das leis e, ao mesmo tempo, de validação desses decretos que vão ser impostos sobre a civilização na qual o líder político está ali atuando e controlando. Agora, a sociedade era organizada de uma forma estamental. Isso quer dizer que, de acordo com o que você nasceu, você passa a pertencer a uma determinada classe daquela sociedade. É uma sociedade que, na maioria das vezes, é caracterizada por uma hierarquia. Quem está no topo da pirâmide tem mais direito e poder, quem está abaixo tem menos direito e, é claro, menos poder. Além do mais, os estrangeiros são considerados, dentro dessas civilizações, sujeitos que não têm os mesmos direitos e poderes que outros setores da sociedade. Além do mais, quando nós vamos perceber, por exemplo, no Egito e na Mesopotâmia, dentro desse aspecto social, a presença de escravos. Estes escravos, principalmente no Egito, eles são provenientes de guerras ou então são escravos por dívida. Estão devendo algum imposto ali e acaba se tornando escravo e submetido a esse tipo de trabalho. Mas é bom lembrar sempre que esse sistema escravocrata é muito diferente do que nós vamos presenciar na história quando a gente fala de escravidão ali liderado pelos portugueses, pelos espanhóis ou a escravidão do Brasil, por exemplo. E a economia, hein? A economia, é claro, vai ser marcada pela presença da agricultura. Como eu havia dito, são sociedades que dependem dos rios para desenvolver as suas atividades econômicas. E, na maioria delas, nós vamos ter aí a presença da agricultura, do pastoreio, mas não podemos deixar de falar que algumas civilizações, como por exemplo os fenícios, a sua atividade econômica principal é o comércio marítimo. Tanto é que isso possibilita aos fenícios um grande domínio em torno do mar Mediterrâneo por causa dessa atividade econômica. E se tratando da Mesopotâmia e do Egito, as terras, é claro, principalmente no Egito, são terras que pertencem ao Estado, que é controlado pelo faraó. E por ser uma terra que pertence ao Estado, a população que vive nela tem que pagar os seus impostos para, é claro, ter ali a sua sobrevivência naquele território. A presença de atividade comercial, além dos fenícios, em outras civilizações como o Egito, a Mesopotâmia e os persas, vão ser atividades comerciais, muitas das vezes, um pouco mais restrito. Uma hora marcado pela troca, o uso de moeda é ainda muito limitado, então temos uma economia amonetária, na ausência de moedas. E é claro, é bom sempre lembrar que essas terras que pertenciam ao Estado vai provocar então o trabalho compulsório, ou seja, em determinados dias da semana a população tinha a obrigação de trabalhar para o Estado, prestando serviço por morar nas suas terras. Alunos, fiquem atentos ao seguinte, como nós estamos falando de um trabalho compulsório, nós estamos falando também de uma servidão.
E esta servidão diz respeito que aquele sujeito está preso a uma terra que pertence ao Estado. Se por acaso aquele sujeito acabasse aumentando a sua dívida, ou seja, não pagando os impostos ao Estado, ele acabava se transformando, não pagando os seus impostos, ele era transformado em escravo. E essa escravidão, muitas das vezes, acabava ali pendurando por vários tempos até que a família quitasse, ou alguém da família quitasse essa dívida. É válido lembrar que o escravo ele ainda poderia ser comercializado, ou seja, ele poderia ser vendido e, portanto, era necessário então que a população pagasse aí a corvéia real, ou seja, o imposto também por utilizar a terra e por fazer morada na terra que pertencia ao Estado. Agora, em se tratando de cultura e religião, nós temos que lembrar sempre o seguinte: independente dessas civilizações que marcam aí o contexto das civilizações orientais, a religião destes povos era marcada pelo politeísmo. Nós vamos ter ali, em alguns momentos, vários deuses com características antroposomórficas, ou seja, em que o seu corpo tem uma característica de humano, mas a cabeça é de animal, como por exemplo as divindades egípcias, ou antropomórficos, com características humanas também. E é válido lembrar que quando a gente trata da civilização persa, lá nós temos uma religião marcada pelo dualismo, a existência de dois deuses. O Zoroastro, que era aí um sacerdote sábio da civilização persa, defendia a existência de dois deuses, o deus do bem e o deus do mal, por isso o dualismo. E acreditava, por exemplo, que a alma era o principal ponto na vida humana que deveria ser preservada. O corpo, a matéria, poderia ser descartado em qualquer lugar, mas a alma deveria ser preservada. Era ali que estava a decisão do que seria essa pessoa pós-morte. É válido lembrar também que os egípcios acreditavam na vida após a morte, ou seja, a mumificação era uma maneira de preservar o corpo, tanto é que eles arrancavam todas as vísceras, órgãos de dentro do corpo da pessoa mumificada, mas não arrancava o coração. O coração que deveria ser utilizado no tribunal de Osíris, após a morte desse indivíduo e no julgamento pelo qual ele iria passar. Se o seu coração estivesse pesado, ele seria devorado por um determinado monstro. Mas se o seu coração estivesse mais leve do que uma pena, aí sim ele teria a graça de ter uma vida eterna. E tudo aquilo que foi depositado lá no seu túmulo seria utilizado nesta vida. E é importante aqui sempre destacar que a mumificação não era para todos. A mumificação era restrita apenas às famílias mais ricas e exclusivamente ao faraó. Agora você deve estar se perguntando, professor, e as pirâmides? Você não vai falar sobre ela? Claro que eu vou. É importante a gente lembrar que as pirâmides eram locais com túmulo, ou seja, ali era o sepulcro do faraó. Quando você passa a analisar a construção, o templo religioso que a civilização mesopotâmica construiu, o chamado zigurate, ali não era um local para ser feito o sepultamento, e sim era um templo sagrado, onde os sacerdotes faziam seus agradecimentos, as suas orações, e para onde as pessoas levavam também as suas oferendas, agradecendo aos deuses por alguma graça, por algo que tinha acontecido de bom em sua vida. No final de tudo, todas essas características que eu acabei de colocar para vocês, mas principalmente esse modelo de trabalho voltado para a irrigação, para a captação de água dos rios, dentro de um território liderado por um Estado, onde a população está submetida ali a um trabalho compulsório, nós temos que chamar isso como modo de produção asiático, que é algo muito forte e característico dessas civilizações orientais. E aí, tá gostando da aula? Então curte meu canal, deixa o sininho ativado aí e assim que tiver uma nova aula, é claro, você ficará sabendo. Então também deixe o seu comentário, beleza? É isso aí, até a próxima aula.